Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Nossa leitura de hoje será o capítulo 2 do livro 2 da obra O Suicídio de Emily Durkheim. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 2: O Suicídio Egoísta. Observemos, em primeiro lugar, a maneira pela qual as diferentes confissões religiosas agem sobre o suicídio. 1. Examinando o mapa dos suicídios europeus, reconhecemos à primeira vista que nos países puramente católicos como Espanha, Portugal e Itália, o suicídio é muito pouco desenvolvido, ao passo que atinge seu máximo nos países protestantes, como Prússia, Saxônia, Dinamarca. As seguintes médias calculadas por Morcelli confirmam esse primeiro resultado. Estados protestantes, média dos suicídios por 1 milhão de habitantes, 190. Mistos, protestantes e católicos, 96. Católicos, 58. Católicos gregos, 40. Todavia, a inferioridade dos católicos gregos não pode ser atribuída com certeza à religião, pois como sua civilização é muito diferente daquela das outras nações europeias, essa desigualdade de cultura pode ser a causa dessa menor disposição. Mas o mesmo não ocorre com a maioria das sociedades católicas e protestantes. Sem dúvida, nem todas estão no mesmo nível intelectual e moral. No entanto, as semelhanças são bastante essenciais para que se tenha alguma razão em atribuir à diferença dos cultos o contraste tão nítido que apresenta do ponto de vista do suicídio. Contudo, essa primeira comparação ainda é por demais sumária. Apesar de similaridades incontestáveis, os meios sociais em que vivem os habitantes desses diferentes países não são idênticos. A civilização da Espanha e a de Portugal estão bem abaixo da civilização da Alemanha. Pode ser, portanto, que essa inferioridade seja a razão do que acabamos de constatar no desenvolvimento do suicídio. Se quisermos escapar a essa causa de erro e determinar com maior precisão a influência do catolicismo e a do protestantismo sobre a tendência ao suicídio, deveremos comparar as duas religiões no seio de uma mesma sociedade. De todos os grandes estados da Alemanha, é a Baviera que conta de longe menos suicídios, ou seja, apenas 90 suicídios anuais por milhão de habitantes desde 1874, ao passo que a Prússia tem 133, 1871 a 75. O Ducado de Baden, 156. Württemberg, 162. A Saxônia, 300. Ora, é lá também que os católicos são mais numerosos, 713,2 para 1.000 habitantes. Se, por outro lado, compararmos as diferentes províncias desse reino, veremos que os suicídios são diretamente proporcionais ao número de protestantes e inversamente proporcionais aos de católicos. Não são apenas as relações das médias que confirmam a lei. Todos os números da primeira coluna são superiores aos da segunda e os da segunda aos da terceira, sem que haja nisso nenhuma irregularidade. O mesmo ocorre para a Prússia. Examinando-se detalhadamente entre as 14 províncias assim comparadas, há apenas 2 ligeiras irregularidades. A Silésia, que pelo número relativamente importante de seus suicídios deveria pertencer à segunda categoria, encontra-se apenas na terceira, ao passo que a Pomerânia, ao contrário, caberia mais na segunda coluna do que na primeira. A Suíça é interessante de ser estudada desse mesmo ponto de vista, pois como nela se encontram populações francesas e alemães, pode-se observar separadamente a influência do culto sobre cada uma dessas duas raças. Os cantões católicos apresentam 4 e 5 vezes menos suicídios do que os cantões protestantes, seja qual for sua nacionalidade. A ação do culto é tão poderosa, portanto, que domina todas as outras. Por outro lado, em um grande número de casos,
foi possível determinar diretamente o número de suicídios por milhão de habitantes da população de cada confissão. Eis os números encontrados por diferentes observadores. Ver quadro 18. Assim, por toda parte, sem nenhuma exceção, os protestantes fornecem muito mais suicídios do que os fiéis de outros cultos. A diferença oscila entre o mínimo de 20% a 30% e um máximo de 300%. Contra tal unanimidade de fatos convergentes, é inútil invocar, como fez Mair, o caso único da Noruega e da Suécia, que, embora protestantes, têm apenas um número médio de suicídios. Em primeiro lugar, tal como observamos no início deste capítulo, essas comparações internacionais não são demonstrativas, a menos que se refiram a um número bastante grande de países, e mesmo nesses casos, não são concludentes. Há diferenças bastante grandes entre as populações da Península Escandinava e as da Europa Central, para que se possa compreender que o protestantismo não produza exatamente os mesmos efeitos sobre umas e sobre as outras. Além disso, embora a taxa de suicídios tomada em si mesma não seja muito considerável nesses dois países, ela parece relativamente alta ao se levar em conta o lugar modesto que eles ocupam entre os povos civilizados da Europa. Não há razão para acreditar que esses países tenham chegado a um nível intelectual superior ao da Itália, nem de longe. E, no entanto, nele as pessoas se matam 2 ou 3 vezes mais, 90 a 100 suicídios por milhão de habitantes contra 40. Não seria o protestantismo a causa desse agravamento relativo? Assim, o fato não só não informa a lei, que acaba de ser estabelecida a partir de um número tão grande de observações, como tende a confirmá-la. Quanto aos judeus, sua disposição para o suicídio é sempre menor do que a dos protestantes. Geralmente também é inferior, embora em menor proporção, à dos católicos. No entanto, às vezes, essa última relação se inverte. Esses casos de inversão se verificam, sobretudo, em tempos recentes. Até meados do século, os judeus se matam menos do que os católicos em todos os países, menos na Baviera. É apenas por volta de 1870 que eles começam a perder seu antigo privilégio, embora seja raríssimo ultrapassarem em muito a taxa dos católicos. Aliás, não se deve perder de vista que os judeus vivem mais exclusivamente que os outros grupos confessionais nas cidades e de profissões intelectuais. Por esse aspecto, são mais inclinados ao suicídio do que os membros dos outros cultos, e isso por razões estranhas à religião que praticam. Portanto, se apesar dessa influência agravante, a taxa do judaísmo é tão baixa, é de se acreditar que, em igualdade de situações, de todas as religiões, seja aquela em que as pessoas se matam menos. Estando os fatos assim estabelecidos, como explicá-los? 2. Se pensarmos que por toda parte os judeus são em número ínfimo e que na maioria das sociedades em que foram feitas as observações precedentes, os católicos são em minoria, seremos tentados a ver nesse fato a causa que explica a raridade das mortes voluntárias nesses dois cultos. Compreende-se com efeito que as confissões menos numerosas, tendo de lutar contra a hostilidade das populações ambientes, sejam obrigadas para se manter a exercer um controle severo sobre si mesmas e a se submeter a uma disciplina particularmente rigorosa, para justificar a tolerância sempre precária, que lhes é concedida, veem-se coagidas a uma maior moralidade. Além dessas considerações, alguns fatos parecem realmente implicar que esse fator especial tem alguma influência. Na Prússia, a condição de minoria em que se encontram os católicos é muito acentuada, pois representam apenas 1/3 da população total.
também se matam 3 vezes menos do que os protestantes. A diferença diminui na Baviera, onde 2/3 dos habitantes são católicos. As mortes voluntárias entre estes últimos estão para a dos protestantes apenas como 100 está para 275, ou até como 100 está para 238, conforme os períodos. Finalmente, no Império da Áustria, que é quase inteiramente católico, não há mais do que 155 suicídios de protestantes para 100 de católicos. Dir-se-á, portanto, que, quando o protestantismo se torna minoria, sua tendência ao suicídio diminui. Mas, em primeiro lugar, o suicídio é objeto de uma indulgência muito grande para que o temor da condenação tão leve que o atinge possa agir com tal força, mesmo sobre minorias cuja situação as obrigue a se preocupar particularmente com o sentimento público. Como é um ato que não lesa ninguém, não se impõe grande censura aos grupos mais propensos do que outros, e não há risco de que ele leve a aumentar muito o afastamento que tais grupos inspiram, como certamente faria uma frequência maior dos crimes e dos delitos. Aliás, a intolerância religiosa, quando é muito forte, muitas vezes produz um efeito oposto. Em vez de incitar os dissidentes a respeitarem mais a opinião, habitua-os a se desinteressarem dela. Quando as pessoas se sentem diante de uma hostilidade irremediável, renunciam a desarmá-la e se obstinam mais intensamente nos costumes mais reprovados. Foi isso que muitas vezes aconteceu com os judeus, e, por conseguinte, é de duvidar que sua imunidade excepcional não tenha outra causa. Mas, em todo caso, essa explicação não seria suficiente para dar conta da situação dos protestantes e dos católicos, pois, embora na Áustria e na Baviera, onde o catolicismo tem maioria, a influência preservadora que ele exerce seja menor, é ainda muito considerável. Portanto, ela não se deve apenas à sua condição de minoria. Geralmente, qualquer que seja a proporção desses dois cultos no conjunto da população, em todos os lugares em que foi possível compará-los do ponto de vista do suicídio, constatou-se que os protestantes se matam muito mais do que os católicos. Há até regiões, como o Alto Palatinado e a Alta Baviera, em que a população quase inteira é católica, 92% e 96%. E, no entanto, há 300 e 423 suicídios protestantes para 100 católicos. A relação até se eleva a 528% na Baixa Baviera, onde a religião reformada não chega a contar um fiel para cada 100 habitantes. Portanto, mesmo que a prudência obrigatória das minorias tenha alguma coisa a ver com a diferença tão considerável apresentada por essas duas religiões, a maior parte se deve certamente a outras causas. Estas serão encontradas na natureza desses dois sistemas religiosos. No entanto, ambos proíbem o suicídio com a mesma clareza, além de lhe imporem penas morais de extrema severidade. Ambos ensinam igualmente que no além-túmulo começa uma vida nova em que os homens serão punidos por suas más ações, e o protestantismo inclui o suicídio entre estas últimas, tal como o catolicismo. Enfim, nos dois cultos, essas proibições têm um caráter divino. Não são apresentadas como a conclusão lógica de um raciocínio bem feito, mas sua autoridade é do próprio Deus. Portanto, se o protestantismo favorece o desenvolvimento do suicídio, não é por tratá-lo de maneira diferente do catolicismo. Mas então, se quanto a esse aspecto particular, as duas religiões têm os mesmos preceitos, sua ação diferente sobre o suicídio deve ter como causa alguma das características mais gerais pelas quais elas se diferenciam. Ora, a única diferença essencial entre o catolicismo e o protestantismo é que o segundo admite o livre exame em proporção bem mais ampla do que o primeiro,
Sem dúvida, o catolicismo, pelo simples fato de ser uma religião idealista, já abre para o pensamento e a reflexão um espaço bem maior do que o politeísmo grego-latino ou que o monoteísmo judeu. Já não se contenta com as manobras mecânicas, mas aspira a reinar sobre as consciências. Portanto, é a elas que se dirige, e mesmo quando exige da razão uma submissão cega, fala-lhe com a linguagem da razão. Também é verdade que o católico recebe sua fé pronta, sem exame, nem mesmo pode submetê-la a um controle histórico, pois os textos originais em que ela se apoia lhe são proibidos. Todo um sistema hierárquico de autoridades é organizado e com uma arte maravilhosa para tornar a tradição imutável. Tudo o que é variação horroriza o pensamento católico. O protestante é mais autor de sua crença. A Bíblia é colocada em suas mãos e nenhuma interpretação lhe é imposta. A própria estrutura do culto reformado torna perceptível essa condição de individualismo religioso. Em nenhum lugar, salvo na Inglaterra, o clero protestante é hierarquizado. O sacerdote só depende de si mesmo e de sua consciência, assim como o fiel. É um guia mais instruído do que o comum dos crentes, mas sem autoridade especial para estabelecer o dogma. Mas o que melhor atesta que essa liberdade de exame, proclamada pelos fundadores da Reforma, não permaneceu no estado de afirmação platônica, é a multiplicidade crescente de seitas de todo tipo, que contrasta tão imensamente com a unidade indivisível da Igreja Católica. Portanto, chegamos a um primeiro resultado, ou seja, que a propensão ao suicídio deve estar relacionada ao espírito de livre exame que anima essa religião. Vamos nos empenhar em entender bem essa relação. O livre exame é, por sua vez, um efeito de uma outra causa. Quando ele surge, quando os homens, depois de terem recebido sua fé pronta da tradição durante muito tempo, reclamam o direito de construí-la por si mesmos, não é por causa dos atrativos intrínsecos da livre indagação, pois ela acarreta tantas dores quanto as alegrias, mas é que eles passam a ter a necessidade dessa liberdade. Ora, essa própria necessidade só pode ter uma causa: a falência das crenças tradicionais. Se elas continuassem a se impor com a mesma energia, nem se pensaria em criticá-las. Se elas continuassem tendo a mesma autoridade, não se pediria para verificar a fonte dessa autoridade. A reflexão só se desenvolve quando tem necessidade de se desenvolver, ou seja, quando um certo número de ideias e de sentimentos irrefletidos, até então suficientes para dirigir a conduta, perde sua eficácia. Então, a reflexão intervém para preencher o vazio que se fez, mas que não foi ela que fez. Tal como se extingue na medida em que o pensamento e a ação são absorvidos sob forma de hábitos automáticos. A reflexão só desperta na medida em que os hábitos prontos se desorganizam. Ela só reivindica seus direitos contra a opinião comum quando esta já não tem a mesma força, ou seja, quando já não é comum no mesmo grau. Se, portanto, essas reivindicações não se produzem apenas durante um tempo e sob forma de crise passageira, se elas se tornam crônicas, se as consciências individuais afirmam constantemente sua autonomia, é porque continuam sendo instigadas em sentidos divergentes. É porque uma nova opinião não se reformou para substituir a que não existe mais. Se um novo sistema de crenças tivesse se reconstituído, o qual parecesse a todo o mundo tão indiscutível quanto o antigo, também não se pensaria em discuti-lo. Nem mesmo seria permitido colocá-lo em discussão, pois ideias compartilhadas por toda uma sociedade derivam desse assentimento uma autoridade que as torna sacrossantas e as coloca acima de qualquer contestação. Para que sejam mais tolerantes, é preciso que já tenham se tornado objeto de uma adesão menos geral e menos completa,
que tenham sido enfraquecidas por controvérsias prévias. Assim, se é verdade que o livre exame, uma vez proclamado, multiplica os cismas, é preciso acrescentar que ele os supõe e deriva deles, pois só é reclamado e instituído como princípio para permitir que cismas latentes ou semideclarados se desenvolvam mais livremente. Por conseguinte, se o protestantismo confere ao pensamento individual uma participação maior do que o catolicismo, é porque conta menos crenças e práticas comuns. Ora, uma assembleia religiosa não existe sem um credo coletivo, e é tanto mais una e tanto mais forte quanto mais extenso é esse credo, pois ela não une os homens pela troca e pela reciprocidade dos serviços, vínculo temporal que comporta e até supõe diferenças, mas que ela é incapaz de estabelecer. Ela só os socializa, ligando todos ao mesmo corpo de doutrinas e socializando-os, tanto melhor quanto mais vasto e mais solidamente constituído é esse corpo de doutrinas. Quanto mais numerosas são as maneiras de agir e de pensar, marcadas por um caráter religioso, subtraídas por conseguinte ao livre exame, mais a ideia de Deus está presente em todos os detalhes da existência e faz convergir para um único e mesmo objetivo, as vontades individuais. Inversamente, quanto mais um grupo confessional deixa o julgamento dos indivíduos, mais ele está ausente de sua vida, menos tem coesão e vitalidade. Chegamos, portanto, à conclusão de que a superioridade do protestantismo, do ponto de vista do suicídio, provém do fato de ele ser uma igreja menos fortemente integrada do que a Igreja Católica. Ao mesmo tempo, está explicada a situação do judaísmo. Com efeito, a reprovação com que o cristianismo por muito tempo os perseguiu criou entre os judeus sentimentos de solidariedade e de uma energia especial. A necessidade de lutar contra uma animosidade geral, a própria impossibilidade de se comunicar livremente com o resto da população, obrigaram-nos a se manter estreitamente ligados uns aos outros. Consequentemente, cada comunidade tornou-se uma pequena sociedade, compacta e coerente, que tinha um sentimento muito vivo de si mesma e de sua unidade. Nela todo o mundo pensava e vivia da mesma maneira. As divergências individuais tornavam-se quase impossíveis por causa da comunidade, da existência e da vigilância estreita e constante exercida por todos sobre cada um. A Igreja Judaica acabou se tornando mais intensamente concentrada do que qualquer outra, relegada a si mesma pela intolerância de que era objeto. Por conseguinte, por analogia com o que acabamos de observar, a propósito do protestantismo, é a essa mesma causa que se deve atribuir a fraca propensão dos judeus ao suicídio, a despeito das circunstâncias de todo tipo que deveriam, ao contrário, incliná-los a ele. Sem dúvida, num certo sentido, eles devem esse privilégio à hostilidade que os cerca. Mas, se ela tem essa influência, não é por lhes impor uma moralidade mais elevada, é por obrigá-los a viver estreitamente unidos. Os judeus são tão preservados porque a sociedade religiosa a que pertencem é solidamente cimentada. Aliás, o ostracismo que os atinge é apenas uma das causas que produzem esse resultado. A própria natureza das crenças judaicas deve contribuir para isso em grande parte. O judaísmo, com efeito, como todas as religiões inferiores, consiste essencialmente num corpo de práticas que regulamentam minuciosamente todos os detalhes da existência e deixam muito pouco espaço para o julgamento individual. 3. Vários fatos vêm confirmar essa explicação. Em primeiro lugar, de todos os grandes países protestantes, a Inglaterra é aquele em que o suicídio é menos desenvolvido. Com efeito, ela conta apenas cerca de 80 suicídios por milhão de habitantes.
ao passo que as sociedades reformadas da Alemanha têm de 140 a 400. Entretanto, o movimento geral das ideias e dos negócios não parecem ser menos intensos na Inglaterra do que em outros países. Ora, acontece que, ao mesmo tempo, a Igreja Anglicana é bem mais intensamente integrada do que as outras igrejas protestantes. Por certo, habituamo-nos a considerar a Inglaterra como a terra clássica da liberdade individual. Mas, na realidade, muitos fatos mostram que o número de crenças ou de práticas comuns e obrigatórias, isenta, portanto, do livre exame dos indivíduos, é mais considerável naquele país do que na Alemanha. Em primeiro lugar, a lei ainda sanciona muitas prescrições religiosas. São os casos da lei sobre a observação do domingo, da que proíbe a representação de quaisquer personagens das escrituras sagradas, da que, ainda recentemente, exigia de todos os deputados uma espécie de ato de fé religiosa, etc. Em seguida, sabe-se o quanto o respeito às tradições é geral e forte na Inglaterra. É impossível que ele não se estenda às coisas da religião e às outras. Ora, o tradicionalismo muito desenvolvido sempre exclui em maior ou menor grau os movimentos próprios do indivíduo. Enfim, de todos os clérigos protestantes, o anglicano é o único hierarquizado. Essa organização exterior traduz evidentemente uma unidade interna que não é compatível com um individualismo religioso muito pronunciado. Aliás, a Inglaterra também é o país protestante em que os quadros do clero são os mais ricos. Em 1878, contavam-se em média 908 fiéis para cada ministro de culto, ao passo que na Hungria havia 932, na Holanda, 1.100, na Dinamarca, 1.300, na Suíça, 1.440 e na Alemanha, 1.600. Ora, o número de sacerdotes não é um detalhe insignificante e uma característica superficial que não tenha relação com a natureza intrínseca das religiões. A prova é que, em toda a parte, o clero católico é muito mais considerável do que o clero reformado. Na Itália, há um padre para cada 267 católicos. Na Espanha, para 419. Em Portugal, para 536. Na Suíça, para 540. Na França, para 823. Na Bélgica, para 1050. É que o padre é um órgão natural da fé e da tradição, e também, neste caso, o órgão se desenvolve necessariamente na mesma medida da função. Quanto mais intensa é a vida religiosa, mais homens são necessários para dirigi-la. Mas há dogmas e preceitos cuja interpretação não é abandonada às consciências particulares, mas são necessárias autoridades competentes para dizer seu sentido. Por outro lado, quanto mais numerosas essas autoridades, mais elas enquadram o indivíduo e melhor o contêm. Assim, o caso da Inglaterra, longe de infirmar nossa teoria, vem confirmá-la. Se lá o protestantismo não produz os mesmos efeitos que no continente, é porque a sociedade religiosa é muito mais solidamente constituída e, nesse sentido, aproxima-se da Igreja Católica. Mas eis uma prova confirmatória de maior generalidade. O gosto pelo livre exame não pode advir sem estar acompanhado do gosto pela instrução. A ciência, com efeito, é o único meio de que a livre reflexão dispõe para alcançar seus fins. Quando as crenças ou as práticas irrefletidas perdem sua autoridade, é preciso, para encontrar outras, recorrer à consciência esclarecida, cuja forma mais elevada é a ciência. No fundo, essas duas inclinações são apenas uma e resultam da mesma causa. Em geral, os homens só aspiram a se instruir na medida em que se libertam do jugo da tradição, pois enquanto domina as inteligências, a tradição basta para tudo e dificilmente tolera poder rival. Mas, ao contrário, busca-se a luz,
assim que o costume obscuro deixa de responder às novas necessidades. Por isso, a filosofia, forma primeira e sintética da ciência, surge quando a religião perde seu império, e só nesse momento. E em seguida, vemos-la dar origem, sucessivamente, a infinidade de ciências particulares, à medida que a própria necessidade que a suscitou vai se desenvolvendo. Portanto, se não nos enganamos, se o enfraquecimento progressivo dos preconceitos coletivos e costumeiros inclina ao suicídio, e se é daí que provém a predisposição especial do protestantismo, deve ser possível constatar os dois fatos seguintes. Primeiro, o gosto pela instrução deve ser mais vivo entre os protestantes do que entre os católicos. Segundo, na medida em que denota um abalo das crenças comuns, esse gosto deve, de maneira geral, variar como o suicídio. Os fatos confirmarão essa dupla hipótese? Se confrontarmos a França católica com a Alemanha protestante apenas pelos topos, ou seja, se compararmos unicamente as classes mais elevadas das duas nações, parece que estaremos em condições de manter a comparação. Nos grandes centros de nosso país, a ciência não é menos considerada nem menos difundida do que entre nossos vizinhos. Até mesmo é certo que, desse ponto de vista, superamos vários países protestantes. Mas, se nas camadas superiores das duas sociedades a necessidade de se instruir é sentida igualmente, o mesmo não ocorre nas camadas baixas, e embora atinja nos dois países mais ou menos a mesma intensidade máxima, a intensidade média é menor na França. Pode-se dizer o mesmo para o conjunto das nações católicas comparadas com as nações protestantes. Supondo-se que, para a cultura mais elevada, as primeiras não estejam abaixo das segundas, a situação é completamente diferente no que diz respeito à instrução popular. Enquanto entre os povos protestantes, Saxônia, Noruega, Suécia, Baden, Dinamarca e Prússia, para 1.000 crianças em idade escolar, isto é, de 6 a 12 anos, havia em média 957 que frequentavam a escola durante os anos 1877-78, os povos católicos, França, Áustria-Hungria, Espanha e Itália contavam apenas 667, ou seja, 31% a menos. As proporções são as mesmas para os períodos 1874-75 e 1860-61. O país protestante em que esse número é menor, a Prússia, ainda está acima da França, que ocupa o primeiro lugar entre os países católicos. A primeira tem 897 alunos para 1.000 crianças. A segunda, apenas 766. De toda a Alemanha, é a Baviera que tem mais católicos. Também é ela que tem mais analfabetos. De todas as províncias da Baviera, o Alto Palatinado é uma das mais fundamentalmente católicas e também aquela em que se encontram mais conscritos que não sabem ler nem escrever, 15% em 1871. A mesma coincidência ocorre na Prússia, para o Ducado de Posen e a província da Prússia. Finalmente, no conjunto do reino, em 1871, contavam-se 66 analfabetos entre 1.000 protestantes e 152 entre 1.000 católicos. A proporção é a mesma para as mulheres dos dois cultos. Objetar-se-á, talvez, que a instrução primária não pode servir para medir a situação da instrução geral. Muitas vezes já se disse que não é por contar maior ou menor número de analfabetos que um povo é mais instruído ou menos instruído. Aceitemos essa reserva, embora, na verdade, os diversos graus de instrução talvez sejam mais solidários do que parece, sendo difícil um deles se desenvolver sem que os outros se desenvolvam ao mesmo tempo. Seja como for, embora o nível da cultura primária reflita de maneira incompleta o nível da cultura científica, ela indica com certa exatidão em que medida um povo, tomado em seu conjunto, sente necessidade do saber.
É preciso que ele sinta essa necessidade do mais alto grau para se empenhar em difundir os elementos do saber até as classes mais baixas, para colocar ao alcance de todo mundo os meios de se instruir, para chegar até a proscrever legalmente a ignorância. É preciso que ele considere indispensável a sua própria existência, ampliar e esclarecer as consciências. De fato, se as nações protestantes atribuíram tanta importância à instrução elementar, foi porque julgaram necessário que o indivíduo fosse capaz de interpretar a Bíblia. Ora, o que queremos atingir neste momento é a intensidade média dessa necessidade. É o valor que cada povo dá à ciência, não o valor de seus cientistas e de suas descobertas. Desse ponto de vista especial, a situação do ensino superior e da produção propriamente científica seria um critério incorreto, pois nos revelaria apenas o que ocorre numa parcela restrita da sociedade. O ensino popular e geral é um índice mais seguro. Estando assim demonstrada a nossa primeira proposição, resta aprovar a segunda. Será verdade que a necessidade de instrução, na medida em que corresponde a um enfraquecimento da fé comum, se desenvolve como o suicídio? Já o fato de os protestantes serem mais instruídos do que os católicos e se matarem mais é um primeiro dado. Mas a lei não se verifica apenas quando comparamos um desses cultos ao outro. Ela também se observa no interior de cada confissão religiosa. A Itália inteira é católica. Ora, lá a instrução popular e o suicídio se distribuem exatamente da mesma maneira. Além de as médias corresponderem exatamente, a concordância também se encontra nos detalhes. Há apenas uma exceção, é a Emília, em que, sob influência de causas locais, os suicídios não têm relação com o grau de instrução. Podem-se fazer as mesmas observações na França. Os departamentos em que há mais cônjuges analfabetos, acima de 20%, são Corrèze, Córcega, Côtes du Nord, Dordogne, Finistère, Landes, Morbihan, Haute-Vienne. Todos são relativamente isentos de suicídios. De modo mais geral, nos departamentos em que há mais de 10% de cônjuges que não sabem ler nem escrever, não há um só que pertença à região do Nordeste, terra clássica dos suicídios franceses. Comparando-se os países protestantes entre si, encontra-se o mesmo paralelismo. As pessoas se matam mais na Saxônia do que na Prússia. A Prússia tem mais iletrados do que a Saxônia, 5,52% para 1,3% em 1865. A Saxônia apresenta até mesmo a particularidade de a população das escolas ser superior ao número legalmente obrigatório. Para 1.000 crianças em idade escolar, contavam-se em 1877 e 78, 1.031 que frequentavam as aulas, ou seja, muitas continuavam os estudos depois do tempo prescrito. Esse fato não se encontra em nenhum outro país. Finalmente, de todos os países protestantes, a Inglaterra, como sabemos, é aquele em que as pessoas se matam menos. É também o país que, quanto à instrução, mais se aproxima dos países católicos. Em 1865, ainda havia 23% dos soldados da Marinha que não sabiam ler e 27% que não sabiam escrever. Outros fatos também podem juntar-se aos precedentes para confirmá-los. As profissões liberais e, mais geralmente, as classes abastadas são, de certo, aquelas em que o gosto pela ciência se faz sentir mais intensamente e em que mais se vive uma vida intelectual. Ora, embora a estatística do suicídio por profissões e por classes nem sempre possa ser estabelecida com precisão suficiente, é incontestável que ele é excepcionalmente frequente nas classes mais altas da sociedade. Na França, de 1826 a 1880, as profissões liberais ocupam o primeiro lugar. Apresentam
550 suicídios por milhão de indivíduos do mesmo grupo profissional, ao passo que os domésticos, que vêm imediatamente a seguir, apresentam apenas 290. Na Itália, Morcelli chegou a isolar as carreiras exclusivamente consagradas ao estudo e constatou que sua contribuição supera em muito todas as outras. Ele a estima, com efeito, para o período de 1868-76, em 482,6 por milhão de habitantes da mesma profissão. O Exército só vem em seguida, com 404,1, e a média geral do país é de apenas 32. Na Prússia, anos 1883-90, o corpo de funcionários públicos, que é recrutado com muito cuidado e constitui uma elite intelectual, ultrapassa todas as outras profissões, com 832 suicídios. Os serviços sanitários e o ensino, embora se coloquem bem mais abaixo, ainda apresentam números bem altos, 439 e 301. O mesmo ocorre na Baviera, deixando-se de lado o exército, cuja situação do ponto de vista do suicídio é excepcional, por razões que serão expostas mais adiante. Os funcionários públicos aparecem em segundo lugar, com 454 suicídios, quase alcançando o primeiro. São superados em muito pouco pelo comércio, cuja taxa é de 465. As artes, a literatura e a imprensa seguem de perto, com 416. Na verdade, na Bélgica e em Württemberg, as classes instruídas parecem ser menos especialmente afetadas, mas nesses lugares, a nomenclatura profissional é muito pouco precisa para que se possa atribuir muita importância a essas irregularidades. Em segundo lugar, vimos que em todos os países do mundo, a mulher se suicida muito menos do que o homem. Ora, ela também é muito menos instruída. Essencialmente tradicionalista, a mulher regula sua conduta segundo as crenças estabelecidas e não tem grandes necessidades intelectuais. Na Itália, durante os anos 1878-79, em 10 mil homens casados, havia 4.808 incapazes de assinar seu contrato de casamento. Em 10 mil mulheres casadas, havia 7.029. Na França, a proporção em 1879 era de 199 homens e 310 mulheres em 1.000 casamentos. Na Prússia, encontra-se a mesma diferença entre os dois sexos, tanto entre os protestantes quanto entre os católicos. Na Inglaterra, essa diferença é bem menor do que nos outros países da Europa. Em 1879, contavam-se 138 homens analfabetos e 185 mulheres em 1.000 casamentos. E a partir de 1851, a proporção mantém-se sensivelmente a mesma. Mas a Inglaterra também é o país em que a mulher mais se aproxima do homem quanto ao suicídio. Para 1.000 suicídios femininos, contavam-se 2.546 suicídios masculinos em 1858-60, 2.745 em 1863-67, 2.861 em 1872-76. Ao passo que, em todos os outros países, a mulher se mata 4, 5 ou 6 vezes menos do que o homem. Finalmente, nos Estados Unidos, as condições da experiência quase se invertem, o que a torna particularmente elucidativa. As mulheres negras, ao que parece, têm uma instrução igual e até superior à de seus maridos. Ora, vários observadores relatam que elas também têm uma predisposição muito forte ao suicídio, que às vezes chegaria até a ultrapassar a das mulheres brancas. A proporção seria, em alguns lugares, de 350%. Há um caso, entretanto, em que poderia parecer que nossa lei não se confirma. De todas as confissões religiosas, o judaísmo é aquela em que as pessoas menos se matam. No entanto, não há outra em que a instrução seja mais difundida.
Já quanto aos conhecimentos elementares, os judeus estão pelo menos no mesmo nível que os protestantes. Com efeito, na Prússia, em 1871, para 1.000 judeus de cada sexo, havia 66 homens analfabetos e 125 mulheres. Para os protestantes, os números eram quase idênticos, 66 de um lado e 114 do outro. Mas é sobretudo no ensino secundário e superior que os judeus participam proporcionalmente mais do que os membros dos outros cultos. É o que provam os números que se seguem, extraídos das estatísticas prussianas, anos 1875-76. Levando-se em conta diferenças de população, os judeus frequentam ginásios, Realschulen, etc., cerca de 14 vezes mais do que os católicos e 7 vezes mais do que os protestantes. O mesmo ocorre no ensino superior. Para cada 1.000 jovens católicos que frequentam os estabelecimentos escolares de todos os graus, há apenas 1,3 na universidade. Para cada 1.000 protestantes, há 2,5. Para os judeus, a proporção se eleva a 16. Mas, se o judeu consegue ser ao mesmo tempo muito instruído e muito pouco inclinado ao suicídio, é porque a curiosidade que ele revela tem uma origem muito especial. É uma lei geral que as minorias religiosas, para poderem resistir com maior segurança contra os ódios de que são objeto, ou simplesmente em consequência de uma espécie de emulação, esforçam-se para serem superiores quanto ao saber às populações que as cercam. É por isso que os próprios protestantes mostram tanto maior gosto pela ciência, quanto menor é sua proporção na população geral. O judeu, portanto, procura instruir-se, não para substituir por noções racionais seus preconceitos coletivos, mas simplesmente para estar mais bem armado na luta. É um meio de compensar a situação desvantajosa em que é colocado pela opinião pública e, às vezes, pela lei. E como a ciência por si mesma nada pode contra a tradição que conserva todo o seu vigor, ele sobrepõe essa vida intelectual à sua atividade costumeira, sem que a primeira prejudique a segunda. Daí vem a complexidade de sua fisionomia. Primitivo em alguns aspectos, ele é, em outros, um cerebral e um refinado. Junta assim as vantagens da rigorosa disciplina que caracteriza os pequenos grupos de outrora aos benefícios da cultura intensa de que nossas grandes sociedades atuais têm o privilégio. Tem toda a inteligência dos modernos, sem compartilhar sua desesperança. Se, portanto, neste caso, o desenvolvimento intelectual não tem relação com o número de mortes voluntárias, é por ele não ter a mesma origem nem o mesmo significado que tem comumente. Assim, a exceção é apenas aparente, até mesmo confirma a lei. Ela prova com efeito que, se nos meios instruídos a propensão ao suicídio se agrava, esse agravamento se deve, como dissemos, ao enfraquecimento das crenças tradicionais e ao estado de individualismo que resulta disso, pois ele desaparece quando a instrução tem outra causa e responde a outras necessidades. 4. Deste capítulo, extraem-se duas conclusões importantes. Em primeiro lugar, vemos porque, em geral, o suicídio progride com a ciência. Não é ela que determina esse progresso. A ciência é inocente e não há nada mais injusto do que acusá-la. O exemplo do judeu é demonstrativo quanto a esse aspecto, mas esses dois fatos são produtos simultâneos de uma mesma situação geral, que eles traduzem sob formas diferentes. O homem procura se instruir e se mata porque a sociedade religiosa de que ele faz parte perdeu sua coesão. Mas ele não se mata por se instruir. Também não é a instrução que ele adquire que desorganiza a religião, mas é porque a religião se desorganiza que surge a necessidade da instrução. Esta não é buscada como um meio de destruir as opiniões recebidas, mas porque a destruição delas começou. Sem dúvida, uma vez que a ciência existe, ela pode combater em seu nome e por sua conta,
e se colocar como adversária dos sentimentos tradicionais. Mas seus ataques seriam sem efeito, ou mais ainda, nem poderiam se produzir se esses sentimentos ainda estivessem vivos. Não é com demonstrações dialéticas que se desenraiza a fé. É preciso que ela já esteja profundamente abalada por outras causas para poder não resistir ao choque dos argumentos. Muito longe de ser a origem do mal, a ciência é o remédio e o único de que dispomos. Uma vez que as crenças estabelecidas foram arrastadas pelo correr das coisas, não é possível restabelecê-las artificialmente, mas já não há nada além da reflexão que possa nos ajudar a nos conduzir na vida. Uma vez que o instinto social se dissipou, a inteligência é o único guia que nos resta e é por meio dela que deveríamos reconstruir uma consciência para nós. Por mais arriscada que seja a empreitada, não é permitido hesitar, pois não temos escolha. Portanto, aqueles que assistem com inquietude e tristeza à ruína das velhas crenças, que sentem todas as dificuldades desses períodos críticos, não devem condenar a ciência por um mal de que ela não é a causa, mas que, ao contrário, ela procura curar. Eles que evitem tratá-la como inimiga. A ciência não tem a influência dissolvente que lhe é atribuída, mas é a única arma que nos permite lutar contra a dissolução de que ela própria resulta. Proscrevê-la não é uma solução, não é impondo-lhe silêncio que iremos recuperar a autoridade das tradições desaparecidas. Só conseguiremos nos tornar mais impotentes para substituí-las. É verdade que devemos evitar, com o mesmo cuidado, considerar a instrução com um objetivo que basta a si mesmo, pois ela é apenas um meio. Se não é acorrentando os espíritos que poderemos fazê-los desaprender o gosto da independência, também não basta libertá-los para lhes devolver o equilíbrio. É preciso que eles empreguem essa liberdade conforme convém. Em segundo lugar, vemos por que, de maneira geral, a religião exerce uma ação profilática sobre o suicídio. Não é, como às vezes se disse, porque ela o condene com menos hesitação do que a moral laica, nem porque a ideia de Deus transmita a seus preceitos uma autoridade excepcional e que faz as vontades se dobrarem, nem porque a perspectiva de uma vida futura e de sofrimentos terríveis que nela aguardam os culpados dê às suas proibições uma sanção mais eficaz do que aquelas de que dispõem as legislações humanas. O protestante não crê menos em Deus e na imortalidade da alma do que o católico. Além do mais, a religião que tem menos propensão ao suicídio, ou seja, o judaísmo, é justamente a única que não o proscreve formalmente. E também é a religião em que a ideia de imortalidade tem papel menos importante. A Bíblia, com efeito, não contém nenhuma disposição que proíba o homem de se matar. E, por outro lado, deixa muito indefinidas as crenças relativas a uma outra vida. Sem dúvida, quanto a ambos os aspectos, o ensinamento rabínico pouco a pouco preencheu as lacunas do livro sagrado. No entanto, não tem a autoridade dele. Portanto, não é a natureza especial das concepções religiosas que se deve à influência benéfica da religião. Se ela protege o homem contra o desejo de se destruir, não é por lhe pregar com argumentos sui generis o respeito por sua pessoa, é por ela ser uma sociedade. O que constitui essa sociedade é a existência de um certo número de crenças e de práticas, tradicionais e, por conseguinte, obrigatórias, comum a todos os fiéis. Quanto mais numerosas e importantes essas situações coletivas, mais a comunidade religiosa é fortemente integrada. Maior também é sua virtude de preservação. O detalhe dos dogmas e dos ritos é secundário. O essencial é que eles sejam de tal natureza que alimentem uma vida coletiva de intensidade suficiente. E é por não ter o mesmo grau de consistência das outras que a Igreja Protestante não tem a mesma ação moderadora sobre o suicídio.